Belo Banana, neste exato momento você está assistindo O Guide e saiu o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, finalmente, tá? Será que é bom mesmo? Nesse vídeo aqui eu vou analisar tudinho do episódio, tá? Aquela análise que eu sempre faço, né? Eu vou colocar todos os pontos do episódio e, né, talvez, né, como sempre, tenha uma segunda parte, né? Essa talvez seja a primeira parte, depois tem a segunda parte, não sei, mas bora logo analisar esse episódio. Só que antes, né, rapidinho, se inscreve, né, no canal, porque todos os episódios que saírem de Cavaleiro da Lua, eu vou tentar trazer aqui uma análise, né? Todos os episódios eu vou tentar trazer uma análise. Então, é muito importante você estar inscrito para não perder os vídeos, as análises que eu lançar. Tem que se inscrever e ativar o sininho. E também deixa o like, porque o like ajuda aí, tá ligado? Pra dar uma força. Enfim, bora começar a analisar o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua. Bom, o episódio começa, né, com o vilão, que é o Arthur Harrow, que, né, já vou falando aqui, né, o Arthur Harrow nos quadrinhos, né, ele não é um vilão tão importante. Na verdade, ele não tem nenhuma importância nos quadrinhos, nem nada, né? Mas aqui, né? Enfim, essa série, né? Já até aproveitando para falar, essa série vai estar com algumas diferenças, né? Dos quadrinhos. Algumas coisas estão bem diferentes dos quadrinhos, né? Mas enfim, o episódio começa, né? Com o Arthur. Ele bebendo um copo de água, e aí quebrando um copo de água, esse meio que se torturando, né? Ele coloca o. Ele quebra o copo d'água, né? E os cacos de vidro ele coloca no sapato dele, e aí começa a andar, né, com o sapato no vidro. Ele fica meio que se torturando, enfim. E assim, bora explicar logo, né? O Arthur, vamos lá, vamos falar do Arthur. Então, a gente consegue ver no episódio que o Arthur ele serve a uma deusa, né, uma deusa egípcia, né, chamada Amit. A Amit, né, na cultura egípcia, lá, a história da Amit, né, é simplesmente ela julga as pessoas, né, a irem pro paraíso e popopô, né. Ela julga, né? Ela até fala em um momento aqui que eu já vou falar, mas o Steven, né? Ele fala, né? Ele tá explicando pra uma garotinha. E aí o que acontece? Como é que é a história? Quando a pessoa morre, a Mits julga, né, o coração da pessoa, né? Tira o coração e ela tem uma balança, né? Uma balança de dois pesos. E aí ela coloca em um peso uma pena e coloca no outro peso um coração. Se o coração é, for mais leve que a pena, né? A pessoa pode ir para o paraíso, enfim. Mas se o coração da pessoa for mais pesado que a pena, aí meio que a pessoa morre pela segunda vez, sabe? Ela não vai pro paraíso, enfim, é uma coisa assim. Só que simplesmente o Arthur, né? Ele serve, né? Pra essa deusa aí, né? Essa deusa no mundo foi é, presa, né? Pelos outros deuses, né? Ela ficou ela ficou presa mesmo, né, pelos outros deuses é, nesse período, né? E ele tá servindo a ela basicamente, né? Mas o que que ele faz? Ele simplesmente está fazendo isso antes, né, da pessoa morrer e tal, porque, né, na cabeça dele, né, a Mit, né, ela já conhece o passado, o presente e o futuro. Então, né, ele meio que vai em cada pessoa, né, e tenta fazer isso logo de cara, né. Ele vai julgando as pessoas, né. Ele tem lá a tatuagem lá e tal, enfim. E aí ele acaba conseguindo julgar as pessoas, né. E até lá na cena que a gente vai ver a velhinha falar, ah, mas eu não fiz nada de errado e tal, eu sempre tento fazer bom, mas quer dizer que no futuro ela iria fazer alguma coisa, né? Então
ele consegue julgar pela vida toda, né? Pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Enfim, é isso que o Arthur faz. Aí pronto, né? Aí essa cena inicial, pô. E aí a gente começa o episódio mesmo com o Steven acordando, né? Aí ele tá lá no apartamento dele, a gente vê que ele dorme com a perna dele amarrada, né? E em volta da cama dele tem areia, né? E tudo isso é porque às vezes, né? Ele simplesmente acorda em outro lugar e aí fica completamente maluco e tal, né? Por quê? Porque é o Mark, né? Quando. Vamos explicar logo isso, né? Bora explicar. Quando o Steven dorme, né? O Mark acorda, né? E vice-versa. Quando o Mark acorda, o Steven acorda. Então, quando o Steven vai dormir, né? O Mark acorda. E aí, né? Muito provavelmente, como Cavaleiro da Lua, ele saía para muitos lugares, né? Até como acontece no episódio. E aí o Steven, né? Pô, ficou com medo, né? Ficou, caramba, que é isso, boy? Então ele amarra ele, né? Coloca areia para saber, né? Se para fazerem pegadas, se ele sair e tal, e coloca uma fitinha lá na porta que eu não sei muito bem porque ele coloca a fita, mas enfim, ele coloca, né? Aí, pô, aí ele tá acordando lá e pô, né? Fala com a mãe dele, né? Que nunca atende, né? Ele fica falando, se não me engano, ele fica falando na caixa postal e tal, enfim. A mãe dele nunca fala nada, então, né? Pode ser até com, pode ser até que a mãe dele nem esteja viva, né? Enfim, porque o que acontece, né? Eu não acho a série, né? Tá tentando mostrar que o Steven é o protagonista, né? É a personalidade principal, né? A personalidade principal. Mas na verdade, nos quadrinhos, né? A personalidade principal é o Mark Spector, né? E eu acho sim que aqui na série, né, a personalidade principal vai ser o Mark Spector, né? E primeiro o Mark Spector viveu tudo, né, e tal. Aí depois que, né, ele ele virou o Cavaleiro da Lua e tal, depois de o Khonshu, né, salvar ele lá do Egito e tal. E quando foi o Cavaleiro da Lua, né? Ele virou meio que o Cavaleiro da Lua. Ele ganhou o Steven, né? Que foi a segunda personalidade dele e tal. Porque nos quadrinhos, né? Isso acontece. Ele nem sempre teve as personalidades dele, né? Sim, ele tem 3 personalidades, né? Já vou falar disso. Mas tecnicamente 4, né? Não sei. Mas de pessoas mesmo são 3. Eu já vou falar disso. Peraí. Mas aconteceu isso. Ele só ganhou as outras 2 personalidades dele depois que o Khonshu chegou lá e salvou ele e tal. Enfim. Mas aí, né? Como pode ser que o Mark seja o, a personalidade principal, o Steven chegou há pouquinho tempo. E aí ele tá falando com uma mãe que talvez nem exista. Enfim. Aí, pô, ele vai pro trabalho, né? Ele vai pro trabalho que é um museu do Egito. E aí, né, ele chega lá, aí começa a explicar pra menininha aquele negócio, né, da Amit, né? Sobre o coração, enfim, como é que funciona. Aí depois de explicar, ele vai trabalhar e tal. Aí, né, tem um papo lá com uma mulher lá e pô. E aí eles combinam de sair na sexta de noite, né, enfim. Aí quando o Steven tá saindo, né, do trabalho dele, né? Aí sim o cara chama ele de Scott. Aí o cara chama ele de Scott. E nos quadrinhos, né? O Steven tem o Cavaleiro da Lua, né? Pronto, vamos falar Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua tem 3 personalidades. Tem o Mark Spector, tem o Steven Grant, né? Que é esse Steven. E tem o Jake Lockley, né?
Tecnicamente, né, também teria quatro personalidades. Então, o Senhor da Lua, né, poderia tecnicamente ser uma quarta personalidade, né, enfim, mas personalidade mesmo, ele tem o Mark Spector, o Steven Grant e o Jake Lockley, né. Não tem nenhum Scott, né, mas, pô, a Marvel pode alterar as coisas dos quadrinhos e tal. Então, né, o carinha, né, chama ele de Scott, né? E talvez aí seja, pô, será que ele tem uma terceira personalidade, né, que é o tal do Scott? E aí chegou lá no museu também e tal, enfim. Não sabe, não sei. Mas pode ter sim, né, uma terceira personalidade, né, chamada Scott, né? E aí a Marvel simplesmente mudou o nome só pra ficar, bom, só pra deixar um mistério, né? Será que vai ter mesmo uma terceira personalidade, né, pro Cavaleiro da Lua? Mas pode ser também que só seja uma ceninha de o cara não saber o nome do Steven, e aí, pô, porque Steven Scott, né? É só o começo que é igual, Whis e Whis. Enfim, é só o começo, não tem muita semelhança aqui, mas enfim, pode ser, né, que, né, o Scott seja talvez uma terceira personalidade dele, né? Talvez o Scott não seja, mas tenha assim que seja o Jake Lockley, né, dos quadrinhos. Ou talvez a série só fique com o Mark Spector e com o Steven Grant. Enfim. Aí, né, o Steven vai embora, né, ficar falando com a estátua. Com a estátua não. O pessoal achou que era uma estátua. Mas era só um cara, né? Um cara, né, como estátua, né? Pra o pessoal jogar dinheiro lá no chapeuzinho dele, enfim. Aí fica conversando um pouco. E aí ele vai pra casa e ele tenta ficar acordado, né? Ele toda noite tenta ficar acordado. Porque ele sabe, né? Ele tá ligado que o Mark, né? Que tudo acontece, né? Ele não tá ligado no Mark e tal. Mas ele tá ligado que ele começa a sair sozinho e tal. E acordar em outro lugar, ou sei lá. Quando ele dorme, né? Então ele toda noite tenta ficar acordado. Mas não tem outra. Ele acaba dormindo. E aí ele acorda, né? Em algum lugar. Não ficou muito bem. Que não especificaram que lugar é esse, né? No episódio não falaram, né? E aí, né? No lugar tem coisa em francês, né? Aí depois, né? O lugar aparece em um lugar da Itália. E aí o pessoal tá falando que foi gravado em algum lugar e enfim. Mas não dá pra saber em que lugar mesmo que tá. Que acontece, em que ele acorda, né? Mas aí ele acorda, né? Aí, pô, aí ele fica completamente assustado, né? E aí até o Khonshu, a gente consegue ouvir a voz do Khonshu, que me lembrou muito Venom, né? Parece muito Venom, que é o cara, né, falando, né? O Venom falando no ouvido do Ed toda hora, né? Na cabeça do Ed toda hora. É a mesma coisa que o Khonshu, né? Fica falando, ah não, pô, brincadeira, que agora que o Steven acordou, agora já era, pô, brincadeira. E aí, né, quando ele vê, ele tá com um escaravelho no bolso dele. E aí quando ele olha, o pessoal começa a atirar nele, tá ligado? Aí, pô, ele corre, foge, né? Ele se infiltra, né, numa aldeia que tá lá, enfim. E aí na aldeia, o vilão, o Arthur, ele chega, né? E aí ele vai fazer todo aquele negócio, né, que é julgar as pessoas pra ver, né, se elas podem continuar vivendo ou não e tal. E aí, né, ele julga uma pessoa, né, uma pessoa jogada como boa, então ela continua, ó, de boinha. Mas depois ele vai jogar uma velhinha, e aí a velhinha é julgada como uma pessoa má, e aí ela morre ali mesmo.
E aí, pô, aí os caras, né, chegam no Arthur e falam, ó, o carinha roubou os caras velho, pô, explica a situação toda, tá ligado? Aí, né, eles acabam descobrindo o Steven, né? E aí o Steven falou, não, pô, peraí, eu não sei o que tá acontecendo, não. E aí o Arthur falou, ó, então, tá bom, tá bom, só me dá os caras velho. Só que aí, né, acontece meio como assim, na sentido aranha, né? É que ele tenta dar os caras velho pro Arthur, só que, né, o Khonshu não deixa. A gente não sabe se é o Khonshu ou se é o Mark, né? Enfim, mas, né, ele tem meio que o sentido aranha pra não dar, né? Não, ele não consegue dar os cara velho pros caras lá. E aí, né, pô, aí o pessoal começa a chegar nele e tal, tentar pegar os cara velho. E aí, né, chega uma hora que o Mark, né, toma o o corpo do Steven, né? E o episódio acontece isso, não tem uma cena de ação completamente cena de ação e tal, né? Com o Cavaleiro da Lua em ação, só no finalzinho, mas enfim. É porque toda vez que o Cavaleiro da Lua, né, que o Mark, né, como o Cavaleiro da Lua vai aparecer, meio que dá uma bugada, né? E aí a gente volta pro Steven. Nesse episódio a gente só acompanha o ponto de vista do Steven, né? E aí, pô, quando o Mark chega, né, acontece, meio embaralha a cabeça do Steven. E aí quando o Steven volta, né, ele tá com os velho de novo na mão. E aí o pessoal todo ao redor, né, tá morto, né, e tal. E aí, pô, brincadeira. Aí ele foge, pega um caminhão, né, foge lá. Aí rola perseguição de carro, né, sempre tem. E aí, de novo, né, na perseguição duas vezes, né, que né, fica aquela bugada, né, porque o Mark, né, toma o corpo do Steven, né, e aí fica aquela bugada, né, mas infelizmente nesse episódio a gente não conseguiu ver toda a ação do Cavaleiro da Lua e tal, né, por conta, né, que esse episódio foi a partir do ponto de vista do Steven, mas eu acho que a partir do segundo episódio, ó, de boinha que a gente vai ver as cenas de ação de Cavaleiro da Lua. Eu acho que a gente vai sim, já no segundo episódio já vai ter as cenas de ação aí do Cavaleiro da Lua, eu acho, sim. Não, 100% de certeza. Você tem que ser, tem que ser. Enfim, aí, pô, rola a perseguição todinha lá, e aí, pô, Steven acorda, né, pensando que foi um sonho. Só que aí ele tá lá, né? Ah, de boinha foi um sonho, né? Porque ele acorda de novo no apartamento, né? Só que aí, né, ele olha pro peixinho dele, né? Que no começo do episódio também tinha aparecido, né? E aí ele vê que o peixinho dele tá com duas barbatanas. Só que era pra ele só ter uma barbatana, né? Então, e aí ele vai falar com a mulher da loja e tal, e fala que, ó, eu sempre teve só uma barbatana. E agora do nada ele tem duas, pô, como é que é isso, boy? E aí, né, ela fica falando e tal, pô, ela fica reclamando até e tal, pô. Se tu quiser comprar algum peixe deficiente, vai numa loja de peixe deficiente e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, né, ela até falou, né, em um momento da conversa, né, ela até mencionou que ele tinha ido, né, pra loja, né, ontem, né, e aí o cara fica, pô, mas eu não fui ontem não, tá ligado? E aí o que acontece? O que aconteceu mesmo foi que se passaram 2 dias, né, ele dormiu na quinta, e aí passou o sábado, né, passou o sábado todinho, né, e uma parte do domingo, né, com o Mark. E o Steven está no domingo, né? E então, meio que o que aconteceu foi que simplesmente o Mark ficou fora por esses dias e esqueceu de alimentar o peixe do Steven. E aí, pro Steven não pensar nada, né? Ele meio que substitui o Mark, né? O peixe, né?
pensando que o Steven não vai reparar. Mas ele acaba reparando porque o peixe dele tava sem uma barbatana e agora ele tá com as duas barbatanas, né? Enfim, mas o Steven ainda não sabe desse negócio aí, que ele tá no domingo, porque ele vai lá, vai pro encontro, né? Só que aí sim ele descobre, pô, que já é domingo, boy, e aí ele perdeu 2 dias. Ou seja, não foi um sonho, não. Não foi um sonho, aquilo aconteceu mesmo. Aí ele volta, né, pra casa, né? Aí ele tá lá comendo o chocolate dele e vê umas marcas assim no chão, debaixo do tapete e tal. Aí, pô, ele vai lá, pega a mesa, né, coloca na marca lá que tá debaixo do tapete, aí ele sobe. E aí vê o compartimento lá, simplesmente ele vê um compartimento na casa dele, né, um compartimento secreto. E aí ele pega, né, um celular dentro do compartimento, ele pega um celular e um cartão. E aí ele vai ver as ligações, né, do celular e tem muitas ligações de uma Laila, né, de uma tal de Laila. Mas no meiozinho a gente consegue ver uma ligação do Denjamp. 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 Não sei como é que se pronuncia o nome do cara. Denjamp. Enfim. Mas aí, né, então a gente não sabe quem é o Denjamp, mas se liga aí, né? Pode ser alguma coisa importante. Aí, né, acaba que a Layla acaba ligando pra ele, né, na mesma hora. Uau. E ele acaba atendendo, né? E a Layla falando, pô, a Layla chamando ele de Mark, e aí falando, pô, eu pensava que você tinha morrido, eu tava tentando te ligar e tal. E o Steven boiando lá, né? Aí chega uma hora que simplesmente a ligação acaba e ele tenta ligar de novo pra Layla, né, pra saber. Mas o Khonshu acaba interrompendo, né, ficando falando com ele. E aí o que acontece, né? O Khonshu, né, simplesmente ficou assombrando, vamos dizer assim, assombrando ele, né? Ficou aparecendo pra ele, ficou fazendo susto, né, nele e tal. E o que acontece? Simplesmente eu acho que o Khonshu tava fazendo isso para o Steven dormir. E aí o Mark, né, tomar o controle do corpo. Então isso tudo só eu acho que foi para o Khonshu fazer o Steven dormir, né? Isso tudo que o Khonshu fez e tal foi pro Steven dormir, para o Mark tomar o controle. E aí, sim, o Steven dorme e aí acaba acordando em um ônibus, todo assustado e tal, indo lá, enfim. Aí ele sai do ônibus e vê simplesmente que o Arthur Harrow, né, o vilão, tava lá no ônibus, né? E aí ele, pô, tô sendo perseguido e tal. Aí chega no museu, né, no trabalho dele. E aí tentar falar pro cara, ó, os caras estão me perseguindo aqui e tal, enfim. Mas aí tem outra. Os caras, né, o Arthur e os seguidores, né, do Arthur, da Emmett, né, chegam no museu e meio que encurralam o Steven. Aí, pô, o Arthur começa, né, a explicar pro Steven, né, o negócio da Amit, né, e todo o negócio que eu expliquei no comecinho do vídeo, né. E aí, o Arthur, depois de explicar, tenta julgar o Steven. Só que ele não consegue, né, a tatuagem dele e tal, ele não consegue julgar o Steven, né, porque sempre o Arthur simplesmente fala que tem caos dentro do Steven. É simplesmente por conta das personalidades. A Amit não consegue julgar ele por conta das personalidades que ele tem. Porque são personalidades e tal, e aí fica difícil, né, de saber, porque possa ser que, pô, o Mark pode ser ruim, mas o Steven pode ser uma pessoa boa, né, e tal, enfim. Aí fica... Tem caos. O Arthur simplesmente fala que tem caos dentro dele. E aí o Steven tenta fugir. E eu não entendi porquê. Tá? Eu não entendi porquê. Mas o Arthur simplesmente deixou ele fugir lá e pô. Não sei porquê, mas deixou. Aí, pô. Aí mostra, né, ele ainda lá no museu. E aí ele começa a escutar uns barulhos de cachorro, né?
brincadeira. E aí ele vai, né, tentar ver o cachorro e tal, só que não é um cachorro, é um chacal que tá lá, né. Muitas pessoas no trailer, quando apareceu, acharam que era o lobisomem, mas não, é só um chacal. Enfim. Aí o chacal tá no museu, simplesmente. E aí, né, o Steven, né, começa a se esconder, só que toca uma mensagem, né, do Arthur, né, falando pra ele entregar o escaravelho, né, e aí, pô, o Chacal descobre o Steven e aí começa, né, o Chacal começa a perseguir o Steven, né, tentar atacar o Steven, né, aí, pô, o Steven começa a correr do Chacal e tal, e consegue entrar no banheiro. Aí no banheiro, brincadeira, no banheiro, né? Ele começa a olhar pro espelho e ele não vê o reflexo dele, ele vê o Mark, né? Ele vê o Mark falando, ó, você tem que me dar o controle, eu posso salvar a gente, né? Eu posso salvar a gente, mas só se você me der o controle e tal. E aí o Steven fica, eu vou morrer, né? E aí o Mark fala, não, peraí, pô, só me dá o controle, só deixa com o pai, tá ligado? Aí, pô, o Steven deu o controle pro Mark, e aí deu outra. Cavaleiro da Lua, né? Espancando o Chacal, finalmente a gente viu, né? Foi a única cena do Cavaleiro da Lua, né? No episódio. Mas aí, Cavaleiro da Lua, né? Espancando o Chacal. E o episódio terminando com essa cena. Meu amigo, essa série, ó. Essa série promete. Meu amigo, eu tô muito hypado com essa série, né? Se inscreve aqui no canal. Se inscreve, é muito importante você se inscrever aqui no canal para não perder as próximas análises dos próximos episódios de Cavaleiro da Lua, tá? Toda vez que sair episódio, eu vou trazer análise aqui, tá? Então se inscreve, é muito importante você estar inscrito para não perder as análises que eu fizer. E também deixa o like, que ajuda muito, tá? Deixa aqui nos comentários também o que, é que você achou desse primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, né? E vamos trocar uma ideia. Enfim, é isso. Valeu por ver esse vídeo até aqui e tamo junto. Acabou que deu uma parte, né? Deu uma parte só, né? Um vídeo, olha, é só uma análise de uma parte só. Enfim, tamo junto.